Olá, tudo bem? Estamos no ar com mais um Espaço Saúde, trazendo mais informações para você. Eu quero agradecer a oportunidade de entrar em sua residência, falar com o senhor, com a senhora e toda a sua família. Também convidá-los para ouvir o programa Espaço Saúde na Rádio Clube de Marília AM, todos os sábados a partir das 12 horas. E também navegar na internet www.espacosaude.net. E assim nós vamos construindo a nossa interação. E no programa de hoje nós vamos falar sobre ortodontia. Recebemos vários e-mails, várias perguntas, é um assunto extremamente complexo, com muitas dúvidas das mamães, dos papais, dos adolescentes. E para isso nós viemos aqui ao CEL, Centro de Estética Odontológica, localizado na zona sul de Marília. E nós vamos falar com o Dr. João Santana, que é o responsável pela área de ortodontia aqui no CEL. Dr. João, obrigado por estar no Espaço Saúde. O prazer é meu, muito obrigado. Dr. João, ortodontia, esse é um assunto um pouco espinhoso, né? O que é isso? Ortodontia é a especialidade da odontologia que cuida das anomalias craniofaciais, ou seja, todo problema da posição do arco e dos dentes na face do paciente. E ela trata desde o crescimento, bem da infância até a fase adulta. Ou seja, todas as fases de vida do cidadão, a ortodontia entra. A ortodontia, há uns 20 anos, começou a ortodontia para adultos. Até então, há 20 anos atrás, pouquíssimas pessoas adultas queriam fazer ortodontia, achavam que não dava certo. Os profissionais também não eram ainda integrados com a ortodontia de adultos. Hoje temos inúmeros bons profissionais na nossa cidade que prestam ortodontia para adultos, para adolescentes e para pré-adolescentes. Agora, essa é uma especialidade. O Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo vê esses profissionais que têm que ter especialização, credenciamento específico. É uma especialidade e a ortodontia corretiva, ela deve ser praticada por especialistas. Mas desde que se forme em odontologia, faça bons cursos, trabalhe corretamente, qualquer cirurgião dentista pode fazer qualquer especialidade. O importante é ele ter consciência do que ele está fazendo, saber executar o trabalho que ele assume para fazer, iniciar e finalizar. Agora, a ortodontia é uma especialidade que ela está se popularizando e por isso também tem as suas complicações, como você falou aí, a questão de alguns profissionais que não estão habilitados ou vai improvisar, isso dá vários problemas também. A ortodontia é a especialidade que mais causa problema para o conselho. Hoje, com a popularização, como você disse, o que acontece? O preço do aparelho caiu, ficou acessível a todas as classes, isso é bom, não é ruim, mas o problema é que o profissional precisa estar habilitado a fazer a ortodontia corretiva, a ortodontia preventiva e a interceptativa ou ortopedia facial. Ele precisa saber executar esse trabalho, precisa usar material de qualidade. O paciente não pode mexer no aparelho sem autorização do dentista, ou seja, trocar borracha, nada disso. A ortodontia é uma ciência e, como tal, deve ser executada. Agora, a ortodontia, ela se aplica também na área de recuperação. Se a pessoa teve um trauma, um acidente, caiu, fraturou um dente, teve um trauma na mandíbula, a ortodontia também tem que ser aplicada. A ortodontia, ela é aplicada nesse caso, é uma ortodontia mais de adultos. É quando ele teve perdas de dente na sua juventude e hoje quer recuperar os arcos, a mastigação, e precisa reposicionar os dentes para receber uma prótese, um implante, ou mesmo fazer um enxerto ósseo. Então a ortodontia entra e faz pequenos movimentos. Desde que o profissional esteja habilitado a fazer isso, tenha conhecimento, é plenamente aceitável pelo conselho. Ele tem que saber diagnosticar, planejar e executar o trabalho. Agora, doutor João, o senhor falou 3 fases ou 3 movimentos da ortodontia. Pode explicar cada uma delas? A ortodontia começa bem já no nascimento do bebê. Então, com um ano de idade, já se dá para perceber alguma anomalia crâniofacial que precisa da intervenção da ortodontia preventiva.
Ao nascimento dos dentes descidos, dentes de leite, o profissional habilitado já consegue diagnosticar alguma maloclusão. Algumas vezes é possível intervir nessa fase, embora a gente não tenha a cooperação do paciente. Uma criança de 3 anos de idade dificilmente vai nos ajudar usando um aparelho móvel. Então, a gente faz opção, às vezes, por algum dispositivo fixo, cimentado nesses dentes de leite, para que possa, então, haver movimentação. Em seguida, essa criança cresce um pouco mais, ainda só com dentes de leite na boca, mas ele tem ainda alguma anomalia de crescimento, que pode ser um problema transversal, que é a tal da mordida cruzada que fala. E aí pode-se intervir nessa fase, que isso melhora a respiração e, consequentemente, o crescimento do rosto da criança. Em seguida vem a fase da dentição mista. O que é a dentição mista? São os dentes permanentes na boca junto com os dentes de leite. Essa fase é uma fase importantíssima, porque é o começo do estirão de crescimento da criança. Então, muitas vezes é necessário intervir nessa fase. A criança precisa ter boa higiene oral, ter o acompanhamento sempre dos pais. A criança não pode cuidar sozinha dos aparelhos e o uso do aparelho deve ser sempre feito como o profissional prescreve. Uso de aparelhos móveis, a troca de algum dispositivo de elástico, mas sempre com o acompanhamento do adulto. E em seguida, a essa fase vem a adolescência, onde já não tem mais dentição de leite. Aí a gente chama de ortodontia corretiva, só corretiva. É quando se cola os acessórios nos dentes, colocam-se as bandas, colam-se acessórios. Hoje em dia tem aparelho só de metal, de cerâmica, que são apelos visuais, mas é necessário, muito necessário saber o seguinte, que quando você faz a ortodontia corretiva, ela tem um início, um meio e um fim. E é muito importante o acompanhamento mensal desse aparelho, ou seja, não pode ser relegado a visita ao dentista. Mensalmente, às vezes em prazos menores, ser feitas essas visitas ao profissional. Ou seja, você vai procurar um ortodontista, um especializado, registrado no Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo, e você tem que seguir a prescrição desse profissional para que o tratamento e os aparelhos façam e executem a sua função de forma harmônica e cumpram o seu papel planejado dentro do tratamento. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Se o seu desejo é alugar ou comprar um imóvel, a Tolentino tem o que você procura e na região que você quer. Se você procura um imóvel na Zona Norte, aqui tem. Se você procura um imóvel na Zona Sul, aqui tem. Na Zona Leste, tem. Na Zona Oeste, também tem. Venha para a Tolentino Imóveis e realize o seu sonho. Tolentino Imóveis, credibilidade e confiança. Você sabe que as diversas responsabilidades do dia a dia levam a um desequilíbrio emocional e baixa de energia. Todo mundo já se sentiu assim em algum momento, mas você pode melhorar sua qualidade de vida de forma natural, sem contraindicação, com as essências de flores e cristais Florais de Lara, gotinhas de pura energia da natureza que modificam seu campo vibracional, melhorando a sua disposição. Torne a sua vida mais leve. Não perca esta grande oportunidade que a Tolentino Imóveis traz para você. Condomínios na Zona Norte e Zona Oeste de Marília. Essa é a sua grande chance de comprar sua casa por R$115 mil pelo programa Minha Casa Minha Vida, com subsídios que podem chegar a R$17 mil. Vá até a Tolentino Imóveis e faça seu cadastro, mas seja rápido. Se você deixar para amanhã, pode ficar sem. Tolentino Imóveis, Avenida Vicente Ferreira 770, telefone 3301-5661. Estamos de volta com o Espaço Saúde, trazendo mais informações para você. E hoje nós estamos aqui no CEL, Centro de Estética Odontológica, localizado na zona sul de Marília. Estamos falando sobre ortodontia, estamos conversando com o Dr. João Santana. Dr. João, a molecada
a moçada que está aí, gosta de ficar inventando moda, né? Então coloca o aparelho e aí vai no coleguinha, vê um azul, um amarelo, um trançado, um com trança. Como que é isso? Como que deve ser efetivamente a hora que eu passo ou meu filho passa a usar um aparelho de ortodontia? O aparelho fixo colado aos dentes, ele precisa ser feito as manutenções mensais e quem deve fazer isso é somente o profissional que colocou o aparelho. O uso de borrachinhas coloridas é plenamente aceitável, faz parte do tratamento, mas é o profissional que coloca. A compra dessas borrachinhas por parte do leigo, do paciente em lojas, em dentais, em camelô, é proibida por lei. O conselho está atento a isso aí e está fiscalizando e multando, inclusive fazendo apreensões. Mas o grande perigo é quando um colega vai fazer a manutenção do outro, trocar as borrachinhas. O que acontece? Ele não tem habilidade, ele usa um material que não está limpo, não está adequado, não está esterilizado, pode levar alguma infecção à boca, pode ferir o colega e isso é totalmente errado e inadequado. Agora, deixa eu reforçar só um ponto. As dentais elas estão proibidas de vender para o leigo todas essas borrachinhas, acessórios para o aparelho ortodôntico, é isso? É ilegal isso? É ilegal. Tá, se elas forem pegas pelo conselho, serão autuadas. E o seu responsável técnico também. Tanto pelo conselho quanto pela vigilância sanitária do município. E os coleguinhas aí, essa moda de um emprestar a borrachinha para o outro, trocar, isso está proibido. É totalmente inadequado. Atrapalha o tratamento, é isso? Atrasa, fica mais caro o tratamento, porque só atrasa, demora mais tempo. Agora, tem alguns casos que tem os espertalhões, né, doutor João? O cara que quer ganhar o dinheiro fácil e começa a usar produto inadequado. O conselho já se teve à frente de uma situação dessa? Recentemente em Osasco, na Grande São Paulo, o conselho pegou um jovem que inclusive tem site na internet, ele tem Facebook e ele anunciava o exercício ilegal da profissão, porque ele não é cirurgião dentista, e ele troca os fios de metal, que são os fios que fazem a correção da posição dos dentes, por fios plásticos, que nada mais são que fios de vassoura, tá? Vassoura de varrer chão mesmo. São coloridos, mas não tem eficácia nenhuma e isso é totalmente irregular e faz mal à saúde. Então não existe fio colorido, existe sim só as borrachinhas, os elásticos coloridos. Os fios coloridos que são disponíveis, uma outra cor profissional tem, mas são para aparelhos estéticos. Então não acreditem que você está pondo um fio verde-limão, um vermelho, fio, não existe fio colorido. E sim somente os elásticos que prendem os fios metálicos no bracket. Então muito atento para isso e cuidado com o exercício ilegal da profissão. Ou seja, qualquer orientação, qualquer movimentação é nesse aparelho, somente o profissional que instalou mesmo. E a ortodontia é assim, um profissional que recebe o paciente, solicita a documentação, procede o diagnóstico, o planejamento do aparelho, deve fazer a colocação do aparelho, o acompanhamento do aparelho pelo prazo que o tratamento precisa ter e fazer a remoção desse aparelho. Esse é o correto, colocar contenção, que é o aparelho móvel que se fala, mas é a contenção final, que ela pode ser móvel, e acompanhar ainda mais 2, 3 anos a evolução desse caso, mesmo depois da remoção do aparelho. Então essa história de alguns planos, de alguns profissionais que fazem um contrato de 1 ano, não vale? Não serve? Não se adequa a esse tratamento? Judicialmente falando, é sempre complicado dizer de contrato, mas a ortodontia não tem um prazo específico. Um tratamento pode levar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 7 anos, dependendo da gravidade e da necessidade, do crescimento e da forma como o aparelho é conduzido. Você fala assim, vou demorar 2 anos para fazer o aparelho. Se você falta em 5 consultas, 2 anos e mais 5 meses, no mínimo. Então não dá para prever. O que se pode é fazer um planejamento. Um bom profissional faz esse planejamento e indica, olha, nós temos aqui um caso que deve durar entre 18 e 25 meses. E se o paciente frequenta, tem assiduidade no seu tratamento, cuida muito bem, escova os dentes, corrige, deixa tudo em ordem,
provavelmente o tratamento vá a termo nesse prazo programado. Agora, é importante ressaltar assim, que a ortodontia é uma especialidade da odontologia e é muito bom que as pessoas procurem um profissional para fazer essa correção, mas siga as orientações, né, doutor João? Sempre procurar um profissional que você tenha indicação de outro colega, que você vá lá, é recebido, feita uma consulta, ele faz a solicitação da documentação e o seu caso é analisado, explicado para você qual é o seu problema, qual é a deficiência ou o excesso de problema que tem nesse caso especificamente, a má posição no dente e o que vai ser feito, os casos que necessitam de extração, o que não necessita. O profissional habilitado explica tudo isso, depois inicia o tratamento. Ou seja, antes de entrar com a ortodontia é preciso um diagnóstico, é preciso de uma análise, é preciso documentos, exames, às vezes até radiografias para depois definir o que vai fazer. É imprescindível, são imprescindíveis as radiografias. Você tem que fazer uma pesquisa de cárie nas superfícies proximais dos dentes, que às vezes você não detecta no exame clínico, então através de radiografia você faz essa pesquisa de cárie. Em seguida é feito todo um trabalho de traçado cefalométrico, programação, existem softwares, existem todo tipo de ajuda ao profissional que queira fazer, mas é imprescindível fazer um planejamento, um tratamento prévio, básico, de limpeza, de raspagem e em seguida a instalação dos aparelhos. Ou seja, é bom, é prudente, é preventivo, é estético, faz bem para a sua saúde física, mental e espiritual, mas é preciso que você consulte um profissional habilitado e especializado nessa área. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Se o seu desejo é alugar ou comprar um imóvel, a Tolentino tem o que você procura e na região que você quer. Se você procura um imóvel na Zona Norte, aqui tem. Se você procura um imóvel na Zona Sul, aqui tem. Na Zona Leste, tem. Na Zona Oeste, também tem. Venha para a Tolentino Imóveis e realize o seu sonho. Tolentino Imóveis, credibilidade e confiança. Você sabe que as diversas responsabilidades do dia a dia levam a um desequilíbrio emocional e baixa de energia. Todo mundo já se sentiu assim em algum momento, mas você pode melhorar sua qualidade de vida de forma natural, sem contraindicação, com as essências de flores e cristais Florais de Lara, gotinhas de pura energia da natureza que modificam seu campo vibracional, melhorando a sua disposição. Torne a sua vida mais leve. Não perca esta grande oportunidade que a Tolentino Imóveis traz para você. Condomínios na Zona Norte e Zona Oeste de Marília. Essa é a sua grande chance de comprar sua casa por R$115 mil pelo programa Minha Casa Minha Vida, com subsídios que podem chegar a R$17 mil. Vá até a Tolentino Imóveis e faça seu cadastro, mas seja rápido. Se você deixar para amanhã, pode ficar sem. Tolentino Imóveis, Avenida Vicente Ferreira 770, telefone 3301-5661. Estamos de volta com o Espaço Saúde, trazendo mais informações para você. E no programa de hoje nós estamos falando sobre ortodontia. E para isso nós viemos conversar com o delegado regional do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo, Dr. João Santana. Dr. João, quais são os cuidados, quais as orientações do senhor para os papais, para as mamães, também para os jovens, quando eles estão com um aparelho ortodôntico na boca? Uma vez instalado o aparelho na boca, a manutenção da saúde bucal é fundamental. Escovação, uso de fio dental, 5 vezes ao dia a escovação, não é uma, não é duas. O fio dental pelo menos à noite antes de dormir, o ideal umas 2 vezes por dia. A remoção de todos os resíduos de alimento que ficam presos ao aparelho é necessária sempre com a escova de dente macia. Essa escova dura no máximo 1 mês, porque ela se deforma inteira, ela perde eficiência. Então é muito importante a escovação e a limpeza do aparelho.
para que tudo fique limpo, bonito e fique com um sorriso agradável, não dê mau hálito e não mostre restos de alimento preso no aparelho, que é muito desagradável. O senhor falou da imagem do sorriso. A ortodontia, ela resgata também a autoestima das pessoas. Resgata e muito, porque quem tem os dentes mal posicionados tem vergonha de sorrir. A pessoa tem um sorriso contínuo, contido, ou põe a mão na boca ao sorrir, é muito desagradável. O que a gente ressalta é que o aparelho não é enfeite na boca. O aparelho é um dispositivo para correção dos dentes. Então, embora se coloque borrachas coloridas, tenha uma manutenção pelo profissional, deixe uma estética, uma coisa mais agradável, as meninas gostam de pôr borracha cor-de-rosa, pink, os garotos preto e branco do Corinthians, verde e branco do Palmeiras e por aí vai. Quem deve fazer a colocação dessas borrachas e a manutenção do aparelho é somente o profissional que instalou o aparelho. Ou seja, essa moda que está pegando aí há algum tempo já dos adolescentes, um trocar a borrachinha do outro, um emprestar a borrachinha do outro, comprar borrachinhas em lojas não especializadas ou especializadas para fazer esse procedimento, está totalmente irregular. Tá, e traz prejuízo, tanto financeiro, mas muito mais um prejuízo à saúde, porque você fazendo essa substituição, você pode errar completamente e o que era para ir para um lado vai para o outro e puxa errado e acaba com tudo. Quando volta um mês depois, tem que começar do zero o aparelho, tudo de novo. Isso causa prejuízo à boca, aos tecidos bucais, e prejuízo financeiro aos pais, que o aparelho vai ficar mais longo o tempo de tratamento. Então, não se deve, em hipótese nenhuma, mexer no aparelho, sempre com o profissional que instalou esse aparelho na clínica onde você instalou. E o risco de infecção, não é, doutor João? Porque essas borrachinhas que as pessoas pegam, apesar da boca ser um ambiente contaminado, mas a gente não tem aquele cuidado que tem num consultório normalmente. O profissional, quando cuida, ele usa o instrumental esterilizado, as borrachas ficam acondicionadas corretamente e você trazer qualquer sujeira para dentro da cavidade oral, não é porque a boca é suja que você precisa sujar mais. Então é muito importante, qualquer ferimento causado com esses instrumentos para se instalar borracha, pode virar uma afta, uma úlcera, uma doença até maior. Então, é muito perigoso você ferir a boca por dentro com um instrumental sujo. Agora, um detalhe que o senhor colocou bem é a questão do custo disso, né? Porque os pais e as mães pegam parte do seu orçamento, colocam, investem nessa correção e, de repente, por um deslize do filho, isso acaba se perdendo tudo. Se perde tudo, às vezes o profissional também pode desistir do tratamento porque não tá tendo resultado porque se mexe no aparelho. Então tem que ver o lado profissional também, porque você recebe o paciente com o aparelho mexido, ele não quer ser responsável por isso. Então muita atenção dos pais para que os filhos não mexam no aparelho. É necessário só higienizar e cuidar. E qualquer problema, entrar em contato com a clínica, com o profissional que instalou esse aparelho para que possa ser feita a manutenção devida. Agora, o mais interessado nesse processo todo é o próprio usuário, o próprio adolescente, não é? Que tem que ter essa preocupação com a sua saúde. Então, às vezes está ali na escola, está ouvindo um monte de história, várias coleguinhas comentando que fez isso, fez aquilo. Cuidado, né? A orientação aqui do Dr. João, que é um delegado regional do CROSS, que é uma autoridade na área, vale para você. Esse cuidado de preservar o investimento do seu papai, da sua mamãe e também da sua saúde. Porque essa intervenção, como o Dr. João falou, pode trazer sérios riscos aí para a sua saúde física. E também, além de perder o tratamento, pode piorar o quadro também, não é, doutor? Olha, Pedro, a perda de um dente através do aparelho é muito fácil. Em 3 meses, se ficar um dispositivo colocado errado, de elástico, esse dente vai totalmente fora de posição, chega a ser removido de dentro do osso e da gengiva. Então, é muito cuidado. Nós temos visto no conselho
O exercício ilegal da profissão está muito grande, então tem que ficar muito atento com isso, ninguém deve mexer no aparelho. E os pais têm que ficar atentos porque eles só podem cobrar do profissional aquilo que o profissional fez como resultado do tratamento. Como que o profissional pode se responsabilizar se não foi ele que fez a manutenção mensal desse aparelho, que colocou algum dispositivo? Correto, eu acho que essa preocupação, Dr. João, do conselho também é importante. Bons profissionais têm que ser preservados também de atos involuntários de opção do paciente, seja ele de menor ou seja com autorização dos pais. Esse cuidado de preservação do profissional sério, competente, que tem um compromisso com a sociedade é fundamental, não é, doutor? O conselho está aí para fiscalizar o exercício da profissão e essa função do conselho é muito bem executada aqui na nossa cidade pelo nosso delegado, que é o Dr. Anselmo Guilherme, nosso delegado municipal, e pela nossa vigilância sanitária. E todo esse processo é acompanhado. A única garantia dos pais é procurar um profissional habilitado e ali sim se pedir explicação e fazer um bom tratamento ortodôntico. Nós temos excelentes profissionais em Marília, basta o usuário, o paciente, procurar uma clínica instalada, um consultório instalado por uma indicação de um outro pai, uma mãe e fazer um bom tratamento ortodôntico. Então tá aí as dicas para você papai, você mamãe, você também adolescente, cuidar da saúde da sua boca. Dr. João, obrigado por estar no Espaço Saúde. Eu agradeço. E eu sei que a sintonia da sua TV é uma escolha pessoal, por isso eu quero agradecer a você por ter escolhido o Espaço Saúde para a sua sintonia. Obrigado pelas orações, mensagens positivas e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Deus em mim, saúde a Deus em você.